CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h04. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quarta-feira, 24 de abril de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração. Começamos o nosso giro de manchetes falando de um susto. Carlos Tevez passou por um susto na noite de ontem. O craque ídolo corintiano, atual técnico do Independiente, sentiu dores no peito e precisou ser internado em um hospital em São Isidro para realizar exames. De acordo com o comunicado do Independiente, os resultados dos testes foram satisfatórios. Tevez segue internado por uma precaução nesta quarta-feira para fazer mais exames médicos. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e uma ótima quarta-feira a todos que acompanham o CBN Esportes. Marcamos presença lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa na manhã desta quarta-feira, porque o Paraíso, atacante que veio da Lusa, e também o Vinícius Cauê, lateral esquerdo que estava no Atlético Paranaense, foram apresentados oficialmente e devem ficar à disposição do técnico Claudinei Oliveira para a partida contra a Chapecoense sexta-feira, na estreia em casa, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Quem também falou foi Danilo Silva, que veio como coordenador, mas está e deve ficar no cargo de superintendente de futebol, na vaga deixada pelo Juliano Camargo. Anderson Leite está no departamento médico e é dúvida para o duelo contra a Chape. Lembra de Matheus Ludwig, que inclusive fez gol em derby? Volta de empréstimo e o futuro do atleta vai ser decidido nesta quarta-feira. E o Botafogo solicitou à CBF que o árbitro Rafael Claus não seja o responsável por comandar a partida contra o Flamengo no próximo domingo às 11 horas pelo Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Maracanã. E o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudzak. O Corinthians foi derrotado pelo Argentinos Júniors em jogo válido pela Copa Sul-Americana. Fora de casa, o alvinegro perdeu para o adversário pelo placar de 1-0 e chegou a 4 jogos sem marcar gols. Hoje o Palmeiras entra em campo. Às 9h30 da noite, o Alviverde enfrenta o Independente Del Valle no Equador pela Libertadores. Já o São Paulo terá o técnico Luiz Ubeldia no gramado para o jogo de quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, também pela competição continental. Copa Sul-Americana. Além do Corinthians, tivemos 2 brasileiros na competição ontem à noite. O Cruzeiro empatou com a União La Calera do Chile, 0-0 fora de casa. O time celeste é o terceiro do Grupo B com 3 pontos. E pelo Grupo G, o Cuiabá empatou com o Desportivo Garcilasso em 1-1. O Dourado lidera o grupo com 5 pontos. Hoje mais 2 brasileiros entram em campo. O Atlético Paranaense encara o Danúbio do Uruguai às 7 horas da noite fora de casa. E às 9 da noite, o Red Bull Bragantino recebe o Sportivo Luquenho do Paraguai no Nabi Abichedi pelo Grupo H. E agora a Ponte Preta na voz de Antônio Lupe. Macaca que ontem se reapresentou após o empate contra o Coritiba na estreia da Série B. E no gramado a novidade foi a presença do atacante Gé. Alvo de muitas polêmicas na última semana, após uma negociação que não logrou êxito com o Santos. Ainda não tem a definição se o atacante vai ficar ou não à disposição do João Brigatti para o duelo contra o Goiás, domingo, na Serrinha. E agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Um abraço para você, Fabião.
Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. Ontem, pela Libertadores da América, uma vitória heróica do Grêmio na Argentina, que o mantém vivo na fase de grupos. O imortal tricolor, mesmo jogando com um a menos, venceu o tradicional Estudiantes em La Plata por 1-0. Gol de Nathan Fernandes. Quem também se deu bem foi o Atlético Mineiro, que bateu o Peñarol por 3-2 na Arena MRV. O meia Gustavo Scarpa anotou 2 gols. Hoje, além do Palmeiras, o Flamengo também entra em campo, enfrenta a temida altitude de La Paz para encarar o Bolívar. O técnico Tite vai utilizar uma equipe mista. E o Botafogo joga a vida e precisa ganhar de qualquer jeito para seguir sonhando na Libertadores. O Alvinegro recebe o Universitário do Peru no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. E o CRB apresentou um reforço conhecido ontem à tarde. O lateral esquerdo Jorge, ex-Flamengo, Palmeiras e Santos. Jogador que luta para recuperar o seu espaço no futebol e superar a desconfiança em razão do histórico de lesões. E agora a opinião no CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Conheces Nascimento. Maceió? Não. Terra boa, hein, Carlão? Sensacional, né? Costa Verde, Sensacional. Pajuçara. Nossa, coisa linda. É um projeto, Perfeito. a longo prazo. A gente percebe que o projeto está em andamento pelas manchetes do programa. Verdade. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvinte CBN. O Corinthians, que coisa, né? Mais uma derrota, vive um momento de instabilidade, uma crise interna gigantesca. Dentro de campo também a situação parece que não tem um caminho, né? O goleiro Cássio, sendo alvo de críticas, também não vive grande fase. Ontem falhou no gol, foi criticado, deu entrevista, algumas declarações fortes também. É a bagunça corintiana nesta temporada 2024, que, segundo o presidente, seria aí, o Corinthians iria acabar com a farra de Palmeiras e com a farra de Flamengo. Até agora, nada disso aconteceu. E você, ouvinte, pode participar do nosso programa através do WhatsApp 991869070, 991869070, o WhatsApp que está à disposição. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto, comando de stream é de Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h11. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações das ruas de Campinas com Thaís Azevedo. Ótimo dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Brasil tem um ponto de obras ali
sentido Vila Nova, próxima à Rua Tiradentes, tem uma lentidão, mas nada que prejudique a vida do motorista. Mais à frente, aí sim, tem excesso de veículos do Balão do Timbó até a Avenida Imperatriz Leopoldina. No sentido oposto, tem lentidão na chegada à Avenida Barão de Itapura, para quem segue ali sentido centro. A Avenida Imperatriz Leopoldina tem excesso de veículos sentido Taquaral, da Rua Dona Esther Nogueira até a Rua Alberto Villani. No sentido Guanabara, trânsito fluindo bem. Quem segue ali próximo à Avenida Francisco José de Camargo Andrade, tem excesso de veículos na chegada ao Balão do Castelo. No sentido Guanabara, são boas as condições, motorista segue tranquilo. A Avenida Luiz Ismânio agora tem boa movimentação nos dois sentidos. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN, agora 11h14. Se você precisa de uma dose extra de coragem para correr atrás dos seus sonhos, conte com os seguros e a proteção da Tóquio Marine. Fale com o seu corretor. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Decisão da Superliga, domingo, 10 horas da manhã, em Recife, com representante de Campinas. O Vôlei Renata vai enfrentar o SESI Bauru, jogo único. Quem vencer leva o troféu para casa. E como o jogo acontece lá no ginásio Geraldão, em Recife, a diretoria do Vôlei Renata providenciou um telão que será instalado dentro do ginásio do Taquaral. É o mesmo telão que é utilizado pela arbitragem na hora do tiratema, do desafio, durante as partidas. A entrada no ginásio será gratuita, o espaço que é mantido pela Prefeitura Municipal e conta com um sistema de bebedouros para que os espectadores possam se hidratar enquanto estiverem vendo a partida. Então, se você... É difícil, né? Jogo muito em cima, passagem cara, mas quer passar energia positiva para os jogadores lá em Recife, compareça no ginásio do Taquaral para acompanhar do telão. E ouvido ligado na CBN, porque Marco Guarizo vai trazer todas as emoções ao lado da Renata Rondini. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta. CBN Esportes na área. Você gosta de quarta-feira, Júlio? É quarta-feira. Muitas torcidas acabou esse grito lá, né? Em qual clube? Que quase né? Todos cantam, né? Não, mas é no que o que inventou o canto, né? Que mobiliza. O time do povo. O Corinthians, deu tanta gente. Vamos então com informações. Gabriel Dudzak, a gente vai repercutir sobre mais uma derrota do Corinthians. Dá para dizer que o Corinthians começou o jogo contra o Argentinos Júnior pela fase de grupos da Sul-Americana perdendo por 1-0. Sim, porque aos 2 minutos o centroavante Veron encontrou as redes, dificultando ainda mais a vida corintiana fora de casa. Os brasileiros tentaram reagir, mas pararam na forte marcação dos donos da casa, que ainda tiveram oportunidades para ampliar a vantagem no primeiro tempo. O Corinthians voltou com 3 mexidas para a etapa complementar, mas elas não mudaram o panorama do jogo, enquanto aos 16 minutos o zagueiro Raul Gustavo foi expulso. Por incrível que pareça, o Corinthians melhorou com 10 em campo e teve uma grande chance com o zagueiro Kaká para empatar o jogo. O alvinegro, no entanto, não conseguiu sustentar a pressão e acabou sendo batido por 1-0.
Para o volante Ranieri, o gol sofrido logo no início do jogo condicionou todo o duelo. O planejamento da gente entrar no jogo e tomar um gol com 1 minuto de jogo, tudo fica muito mais complicado. Você começa a abusar da ansiedade, começa a ter mais pressa para fazer as ações, as coisas vão dando errado e aí vai ficando cada vez mais difícil. Mas eu acho que o que resta para a gente é falar pouco, continuar trabalhando, continuar correndo. Se entregar mais ainda. Com o resultado, o Corinthians caiu para a 2ª posição no grupo F da Copa Sul-Americana, com 4 pontos, contra 6 do Argentinos Júniors, que é o novo líder. Hoje é a vez de o Palmeiras jogar, no caso pela Copa Libertadores. Às 9h30 da noite, o Alviverde enfrenta o Independente Del Valle na altitude de Quito, no Equador. O técnico Abel Ferreira terá praticamente todos os jogadores à disposição e poderá repetir o time que iniciou a partida contra o Flamengo no final de semana, se assim quiser. Um provável alviverde tem o Everton, Mike, Luan, Gomes, Murilo e Piquerez, Moreno, Rios e Veiga ou Lázaro, Endrick e Flaco Lopes. Já o São Paulo vai jogar na quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, e poderá contar com o técnico Luiz Ubeldia à beira do gramado. Nesta terça, o profissional conseguiu tirar o visto de trabalho e, com isso, teve contrato registrado junto à CBF, o que o permite dirigir a equipe normalmente. Para a estreia, Zubeldia pode mexer no time, abandonando assim o esquema com 3 zagueiros que vinha sendo utilizado antes da chegada dele. O Santos anunciou a contratação de mais um reforço para a Série B. O meia Serginho, de 33 anos, acertou um contrato de empréstimo até o final da temporada. O jogador estava no Maringá, clube no qual se destacou a ponto de ser eleito para a seleção do Campeonato Paranaense deste ano. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak. O JP de Moraes está aqui dizendo que o Corinthians não está nem ajudando o Tevez, né, a melhorar. Se o Tevez ontem assistiu o jogo, como ídolo corintiano, ficou bravo também. A expulsão do Raul Gustavo é tão absurda, nem no Interclasses tem um juvenil assim. É o Marcão mandando vai Corinthians, Marcão Torres. Não justifica, cara, né? Fazia tempo que eu não via um lance tão bizarro quanto esse do Raul Gustavo. Ô Júlio, o Raul Gustavo ele tem como característica aquele cara que quer se impor, né? O famoso xerifão. No futebol brasileiro temos vários desse tipo, né? Pega o Thiago Heleno no Atlético Paranaense, o próprio Felipe Melo no Fluminense, Manuel que está no Fluminense, sabe? Esses caras, vai no grito, vai na base da intimidação. O Raul Gustavo se encaixa neste perfil. Ontem um destempero total, não precisava daquela atitude, pode se complicar, pode pegar um gancho pesado. É só um retrato do que é a entidade Corinthians hoje, né? O Corinthians está doente, o Corinthians passa por uma crise sem fim, de cima para baixo, talvez seja oficializada aí a saída do Rubão hoje à tarde, né, que é o diretor de futebol. Augusto Melo assumiu o clube prometendo o mundo, né, e estamos em abril e a gente não vê uma resposta, a gente não tem uma mudança drástica como deveria ocorrer, e é uma nau desgovernada, né? O caminho de Série B está aí, né, a gente tem falado aqui muitas vezes, em Copa Sul-Americana não conseguiu passar pelo time B do Argentinos Júniors, ou sequer conquistar o empate, ou não ofereceu resistência, no início do jogo já toma um gol. Então é uma entidade, não falo só do futebol, é uma entidade que passa por problemas e problemas graves. Pois é, né, Fábio? Agora, uma coisa que me incomoda muito no Cássio Ramos, todo jogo, todo momento de crise, né, do Cássio, ele começa a entrar nesse aspecto de o emocional tá pesado, eu sou humano, mas aí na hora de falar que ser camisa 1 é diferente de ser camisa 12, emocional tá bom. Então o Fábio, o Cássio, ele tá às vezes num discurso muito contraditório com ele mesmo. Tenho muito respeito aqui à figura do Cássio como ídolo do Corinthians, mas eu acho que é o momento de pensar, Fábio Scheibe, de repente numa transição já com Carlos Miguel. O Cássio é um dos últimos remanescentes daquele time vitorioso do Corinthians, que ganhou muita coisa por aí. Ele e o Fagner ali estão entre os jogadores que fizeram parte da grande história do Corinthians, e agora parece realmente que ele já está um pouco cansado, né? Tem falhado alguns jogos, mas é notório o quanto ele é importante para o time do Corinthians.
Mas toda vez realmente tá parecendo muito aquela situação do Marcos, na época que o Marcos ia se aposentar do Palmeiras, o Palmeiras não saía, ele não decidia se ia sair ou não, acabava falhando, saía depois nos microfones, falava um monte de coisa e jogava pro ventilador. Tá parecendo o Cássio nesse momento. A diretoria do Corinthians tem que ver isso. Não digo nem Antônio Oliveira, porque não sei se o Antônio Oliveira tem essa cancha aí para não bancar o Cássio ou colocá-lo num banco de reserva. Mas o Cássio, com a própria diretoria do Corinthians, o contrato do Cássio se encerra no final do ano, ainda não sabe o futuro, mas deveria ser importante para o próprio time e para o próprio Cássio também, né? Não ficar sendo alvo de críticas toda vez, pela história que ele tem com o time do Corinthians, ser esse alvo de críticas e depois ser o único a sofrer com essa fase tão horrível do Corinthians, né? Tanto técnica, tática, administrativa e também política, né? O Cássio dá cara a tapa, mas também não é o único culpado por toda essa situação. Acho que ele tem ainda uma boa estrada pela frente no Corinthians, mas se quiser sair melhor do que está, tem que repensar o futuro. Pois não, Lupe. Pode falar, Carlão. Não, sabe que quando chega essa situação do Cássio, o Fabião lembrou bem o Marcos, né? Aquela coisa do ídolo, aquele cara que representa muito dentro de campo, mas já está numa reta final de carreira, tecnicamente já não apresenta os bons resultados, se torna um problema, né? Porque o que você faz com o Cássio? Coloca no banco de reservas? Tá, seria até a situação mais plausível nesse sentido, mas é o Cássio, você tem que ter muita habilidade para mexer nesta situação. O Fábio traçou o paralelo com o Marcos, o Rogério Ceni também passou por isso, reta final de carreira, já cometendo falhas, já não tendo o mesmo desempenho de outros anos, e aí coloca o Rogério Ceni no banco do São Paulo. O Fumagalli passou por problemas aqui, né, eu me lembro, não sei se o Júlio, aquele treinador que morreu até, e ele entrou Ney da Mata, boa, Lupe, e ele entrou em rota de colisão com o Fumagalli já numa descendente na carreira, e o Ney da Mata falou, ele vai ter que ir pro banco. E aí, foi mexer com o Fumagalli, ídolo da torcida, já não rendia o esperado, então se torna um problema. E infelizmente, hoje, o Cássio se torna um problema, sim, senhor. O que o Antônio Oliveira faz? Ele afasta o Cássio, põe no banco de reservas e cria um mal-estar dentro ou com o capitão da equipe, ou ele realmente assume a bronca, tira o Cássio, já coloca o Carlos Miguel e não quer nem saber. Então virou um abacaxi para ser descascada essa situação do Cássio. Cara, eu acho que às vezes pegam muito no pé do Cássio. Também. Acho que colocam mais as falhas do que o que ele já fez pelo clube. Não, mas Lupe, isso aí é um processo natural de todo goleiro. O Rogério Ceni passou por isso, o Marcos passou por isso. Eu acho a dificuldade de você transicionar para um cara que tá comprometendo diretamente, entendeu? Mas assim, eu acho que com o Cássio existe um exagero. Até em comparação a esses dois que você, o Carlão, o Chaib citaram, o Marcos e o Rogério. Eu acho que com o Cássio... Porque, cara, todo momento de crise, Cássio. Todo momento de crise, Cássio. Todo momento de crise, Cássio. Chega uma hora que o cara não vai aguentar. Sim. Então eu acho que já existiu... A dimensão fica gigante, né? Mas aí também tem o peso do tamanho do Corinthians. Ah, mas você tá falando que o Corinthians é maior que o Palmeiras? Não, mas a pressão, ela é muito maior que... O Cássio, ele é egocêntrico. O banco de reservas nunca é uma opção pro Cássio. Nunca foi uma opção pro Cássio. O Cássio tá mal, porque as críticas estão pesadas. Nunca o Cássio tá pesado. Ele nunca admite que ele tá no mau momento. Por isso se torna um problema, né? Ele é muito egocêntrico. Ele é o melhor de todos. Ele nunca reflete qual que é o melhor pro Corinthians. Nunca é, de repente, o Cássio é pro banco. Agora Mas o problema é o Cássio. O Walter, quando tava voando, o Cássio tava mal, o que o Cássio falou? Ah, não, mas a defesa não é boa. Agora quem vai bancar o Cássio no banco? Exatamente. Ninguém quer passar por isso. Ninguém quer passar por isso. Então precisa ser uma atitude dele, Cássio. Mas ele é egocêntrico, ele não aceita. Mas ninguém tem peso porque tem medo do Cássio ou tem medo do que o substituto não vá substituir a altura do Cássio? Porque o Carlos Miguel tem dado aí uma resposta legal. Eu acho que o pessoal tem medo do Cássio. Mas o Carlos Miguel também não falhou num jogo aí que ele entrou? Mas é um jogador que está pedindo passagem. Acontece que ele está pedindo passagem para um cara que é referência dentro do clube. E mexer com o ídolo é um problema. O ídolo, quando chega nessa situação como a do Cássio, e mais uma vez, é Rogério, é Marcos, é Fumagalli, é Emerson Sheik, sei lá, esses caras, quando chegam em reta final de carreira, eles já não rendem mais. E aí se torna um problema, porque no banco eles não vão ficar.
Eu acho inviável o Cássio ficar no banco. Poderia acertar? Claro que poderia. Teria que ser muito ingênuo para achar que uma comissão técnica vai ter moral para tirar Não o vai. Cássio e o Fagner do time. Não vai, Ainda não mais vai. porque é uma comissão técnica que tá mexendo com isso há menos de 5 Só anos. um cara teria peito para bancar o Cássio no banco. O Tite. Matou. O Tite. E até hoje eu tava lendo, viu, Lupe, nessa sua linha aí, o PVC publicou hoje que o Corinthians faz mais mal pro Cássio do que o Cássio faz mais mal pro Corinthians. E beleza, respeito aí a linha do PVC, mas às vezes eu só acho que essa ideia de o Corinthians não seria o Corinthians hoje se não fosse o Cássio, por conta das defesas isso não de 2012 e tudo mais. Ok, o título passa pelo Cássio, evidentemente. Sim. Mas o que seria do Cássio se não fosse o Corinthians também? Sem dúvida. Vamos lembrar que o Cássio chegou no Corinthians já com uma idade avançada, passando por Grêmio, passando por futebol holandês, e era um jogador comum. Chega como reserva no Chega como Corinthians. reserva. Então, o Cássio também deve gratidão ao Corinthians, assim como o Corinthians deve gratidão ao Cássio. Não, mas isso eu concordo. Então tem que ser uma reciprocidade entre os dois. E a gente vai terminar no mesmo caminho, né? Que é aquela dificuldade que tem o jogador em não saber parar. Se o Cássio para, por exemplo, vou reconhecer o ano passado, que ele fez ali uma reta final de Campeonato Brasileiro ok, tudo bem. Ou ele poderia ter ido pro Grêmio naquela oportunidade, né? Ele chegou a ser cogitado aí pro Grêmio, vai pro Grêmio. Eu não lembro se ele falou isso publicamente ou alguém comentou que ele tem o desejo de encerrar no Grêmio, que foi o clube que o projetou pro futebol como profissional, não como goleiro, né? Que aí foi o Corinthians. Mas libera, vai lá, joga mais uma temporada, mais 2 temporadas, encerra e, sei lá, vai ser feliz. Só lembrando também, Júlio, que o Corinthians, lógico, tem a parte defensiva que tá mal também, mas o Corinthians não marca gol há 4 jogos, né? Inclusive, os muros do Parque São Jorge foram pichados hoje. O problema não é somente o Cássio, mas tem muito a ver com isso também, essa situação do time atual, né? É um reflexo tanto da defesa quanto do ataque. Bem lembrado, Fábio Scheib. Tô nervoso, hein? Vou tomar uma água e já volto. 11h30. Vai lá que a gente segura aqui. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN. Quarta-feira, 24 de abril de 2024. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid enviou ao STF um novo pedido de liberdade provisória. Os advogados alegam que não houve obstrução de justiça no vazamento dos áudios em que o ex-ajudante de ordens da presidência critica a Polícia Federal e a Corte. O material foi o motivo do retorno do militar à prisão no mês passado. Na avaliação dos defensores, não houve prejuízo ao processo de investigação. A prisão foi determinada depois de Cid descumprir regras do acordo de delação premiada homologado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou que a pasta vai investigar, em parceria com a Agência Nacional de Aviação Civil, a morte de um cachorro numa viagem entre São Paulo e o Ceará. O animal teria de embarcar para Sinop, em Mato Grosso, mas foi enviado para Fortaleza, por causa de um erro operacional da companhia Gol. O trajeto do animal, que seria de até 2h30, durou 8 horas. O enterro das 9 pessoas que estavam num barco à deriva no litoral do Pará deve ser realizado amanhã em Belém. Pescadores encontraram a embarcação na cidade de Bragança no dia 13 de abril. 27 celulares foram achados no barco. Os aparelhos apresentam estado avançado de decomposição e terão de ser submetidos a um processo de limpeza para serem periciados.
Segundo documentos e objetos que estavam na embarcação, as pessoas eram migrantes da região da Mauritânia e do Mali, na África. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, hein? Aqui com o nosso CBN Esportes. Fala aí, JN! Ricardo de Paulínia, manda o Cássio pra nós aí. Na macaca. Opa! Cássio na ponte do chover. Pedrão, bom jogador, hein? Mas... Pois não? O Pedrão tá em evolução, né? Não dá pra... Carlão, não dá pra colocar... Chegou o William na ponte, né? Aí a disputa é verdade. Mais forte. Tão bravo. O Marcos Torres tá bravo com o Carlão aqui. Por Tá dizendo quê? que não dá pra colocar Fumagalli na mesma frase de Cássio, Marques e Ceni. Não, gente. Carlão está falando de idolatria. Tal qual Fumagalli era ídolo do Guarani, Boa, esses outros times, esses outros jogadores eram ídolos aí dos seus times. Por que o Botafogo não quer que o Rafael Claus apite o clássico? É o Pedro Cruz, mandando aqui no nosso WhatsApp. Porque no Botafogo e Flamengo do ano passado, quando o Flamengo ganhou por 2-1 lá no Newton Santos, segundo o Botafogo, os 2 gols foram irregulares. E também tem uma questão que o Botafogo levanta, ele pede também a suspensão da Daiane, né, a assistente de VAR, que a dupla Klaus e Daiane figuraram em 11 jogos na temporada passada, e a média de algumas duplas de árbitros no Brasileirão é apenas 3. Então eles estão pondo em suspeita essa participação dos 2, que inclusive serão o árbitro e o VAR do próximo jogo entre Botafogo e Flamengo e Botafogo. Eles atuaram 11 vezes no Brasileirão no ano passado, enquanto a média atuou apenas 3. Perfeito, E agora... Que fumaça, hein? Tudo que envolveu o Botafogo vai criar uma pressão ainda maior envolvendo CBF, arbitragem. Cita muito, né? O Klaus. Eu sou um admirador do Klaus. Eu sou um fã do Klaus. Confesso que em jogos apitados pelo Klaus eu dou uma atenção maior. E na minha visão, poucas vezes eu vi o Klaus errar. Por incrível que pareça, o único jogo que eu senti o Klaus nervoso, na minha visão, ele errou, mas também foi um lance discutível, concordo quem entende que tenha sido pênalti, foi na final entre Palmeiras e Santos. Achei que aquele dia, além desse pênalti marcado sobre o Endrick, na minha visão, erroneamente, o Klaus estava um pouco acima do tom, mais nervoso, perdeu o controle do jogo em algumas ocasiões, em algumas situações, mas isso não mancha, pelo menos até aqui, o que o Klaus construiu na carreira. Eu, sinceramente, hoje não tenho essa desconfiança que o Textor está levantando com relação ao Rafael Klaus. Vamos falar dos filhos de Campinas, Antônio Lupe, Ponte Preta e Guarani se preparando para a próxima rodada. A Ponte entra em campo no domingo para enfrentar o Goiás Esporte Clube. Isso, lá na Serrinha. Estádio Ailê Pinheiro, que infelizmente já partiu. Para quem não sabe, Ailê Pinheiro foi um dos maiores dirigentes do futebol goiano. O pai, futebolisticamente falando, de Hélio dos Anjos. Exatamente. Segundo o próprio Hélio. Né? Segundo o próprio Hélio dos Anjos. E outros profissionais que passaram por lá também destacam a atuação que ele teve nos bastidores. Depois, a família não conseguiu dar andamento ao bom sucesso que o Ailê Pinheiro... O Elvis também, o Elvis que tá na Ponte... Também fala muito bem, né? Depois teve problema com os outros dirigentes que eram parentes. Não sei se hoje já estão. E os próprios rivais, né? No falecimento do Ailé, eu estava lá. Nova fez. Estava lá. Eu não gosto de fazer isso, não, porque assim, eu não gosto. Mas velório, ele foi velado na Serrinha. Representante de todos os clubes marcaram presença. Aquele lateral que depois foi pro São Paulo, foi pro Barcelona.
Douglas estava lá também, falou muito sobre a importância dele, mas isso não importa nesse momento, que a gente tem que falar da Ponte Preta, que vai enfrentar o Goiás no Aília Pinheiro, estádio da Serrinha, e a principal dúvida na Ponte fica em torno da presença ou não do Sérgio Rafael, zagueiro que saiu machucado contra o Coritiba e é dúvida para o duelo contra o Esmeraldino. Ontem no treino, você sabe quem deu as caras lá no gramado do CT do Jardim Olina? Quem? Ele. Gé? Menino Gé. Tava lá, aliás, fizeram uma música do Gé, um sertanejo. Você teve acesso a esse conteúdo ou não? Tive, mas será que foi inteligência artificial? Enfim. Ou alguém compôs a música? Porque quem compôs a música foi muito Perfeito. bem. Foi muito bem. E o Gé que está envolvido aí nesse problema, para quem não sabe, ligou o rádio agora, mas o que aconteceu com o Gé, o atacante da Ponte, que é o artilheiro da Macaca na temporada 2024? O Gé, por muito pouco, não foi negociado com o Santos, né? O Santos fez uma proposta por empréstimo, a Ponte falou, tudo bem, mas precisa pagar. O Santos falou, não, pagar eu não quero. E isso deixou o jogador chateado, deixou o jogador triste, com o fato da negociação não ter logrado êxito. E aí o que aconteceu? O João Brigatti foi perguntado na coletiva, ele não foi relacionado para o duelo contra o Coritiba, e na coletiva o Brigatti foi questionado. O Brigatti revelou que ele também teve um problema muscular que impediu a presença dele no duelo contra o Coxa, mas também que o jogador estava envolvido em uma negociação que não deu certo, e isso teria frustrado o Gé de não ter ido para o Santos. Ontem ele estava no gramado, estava de chuteira, na fotografia, no retrato que foi publicado no site da Ponte Preta. Ou seja, tudo indica que da lesão ele está recuperado. Agora vai depender da conversa entre diretoria, comissão técnica e o jogador para saber se ele está com a cabeça na Ponte, porque a janela fechou. Ele não tem mais condição de defender o Santos nesse momento. Ele pode ser negociado na janela de inverno, que abre no final de junho, começo de julho. Mas nesse momento, a não ser que ele decida aí sair da Ponte, ficar parado até o meio do ano, para atuar em outra equipe. Mas nesse momento ele é jogador da Ponte, ele tem contrato com a Ponte, e tudo leva a crer que, se as partes se acertarem, o Gé deve ficar à disposição para o duelo contra o Goiás, mas precisa desse acordo. Como ontem ele já apareceu no campo, eu acho que tudo indica que o Gé vai ter que vestir a camisa da Ponte Preta, até porque é funcionário do clube e é um ativo da Macaca. Eu acho que acerta o Gé, Carlão, de colocar aí a orelhinha as barbas baixo, de molho. Sim. Chegar humilde, porque ele precisa reconhecer, acho que seria nobre da parte do Gé reconhecer, embora ele tenha ficado chateado, faz parte, futebol é isso, né, gente? Mas ele é ativo da Ponte, a Ponte paga o contrato dele. Sim. Então ele tem que honrar isso também. Gerou uma expectativa, e aí eu tô com você, Júlio, a gente tem que entender de vez em quando a tristeza por um negócio que seria legal pro Gé não ter dado certo, mas isso faz parte, né? Gerou uma expectativa, isso não aconteceu, e a vida que segue. Agora resta ao Gé se esforçar, jogar bem novamente, para que ele desperte aí o interesse de grandes equipes, de equipes de Série A de Campeonato Brasileiro. Embora eu, sinceramente, a gente tem falado aqui com todo o respeito do mundo ao Gé. O Gé é um batalhador, o Gé é um cara que em 2 anos mudou de vida graças à competência dele e tem muito a evoluir ainda. Mas eu não consigo enxergar neste momento o Gé vestindo a camisa de um Santos, vestindo a camisa de um Atlético Goianiense numa Série A, vestindo a camisa de um Internacional, porque eu acho o Gé um bom jogador, mas com inúmeras limitações. E claro que ele pode se aperfeiçoar, como já demonstrou uma evolução neste último Campeonato Paulista, principalmente nas primeiras rodadas, e outras transferências, outros interesses poderão acontecer que ele tenha boa sorte. Agora, tem que pôr a cabecinha no lugar, que o empresário dele também o convença de recomeçar, né? Não é essa música que está na moda aí, com o Belo, que está na crista da onda, só se fala em Belo, mas tem a música do Belo que é muito bonita, que é recomeçar. Então o Gé tem que recomeçar, performar, para que ele possa despertar o interesse em grandes clubes e sair da Ponte Preta pela porta da frente, ajudar a Ponte Preta, assim como a Ponte Preta o ajudou. Bola, eu acho que ele tem muito a evoluir. Em ele mantendo aquela dinâmica do Campeonato Paulista das primeiras rodadas, é um cara que
pode ajudar muito a Ponte Preta nesta Série B. Ô, Júlio. Pois não, Fábio Scheib. Não dá para entender muitas vezes, né, esses jogadores de futebol que, lógico, tem um contrato a ser seguido pela Ponte Preta, mas não tá jogando no Boribó Futebol Clube aqui de Itu, que tem uma quadra de várzea ali, né, do lado que os caras vão jogar. Tá jogando na Ponte Preta. Já deveria estudar um pouco mais, saber que está jogando num grande time do futebol paulista, futebol brasileiro também. Tem oportunidade, saiu do Itapirense, onde ninguém o conhecia há menos de 1 ano, 2 anos. Estava jogando a 4ª divisão do Campeonato Paulista e agora fez pouco pela Ponte Preta. A Ponte Preta deu lugar a ele, deu espaço a ele. Ele se destacou como um jogador de nível até nacional, pelo Paulista que fez, pelo brasileiro, pelo Paulista da 2 que fez, até mesmo pelo brasileiro do ano passado, e tem que mostrar o valor. Não fez muito ainda como grandes ídolos para querer decidir o futuro assim, fazer beicinho depois, falando que queria ter saído ou não. Ponte Preta, até onde se sabe, paga o salário dele de forma correta, mostra, põe ele em campo, tem oportunidade, dá o trabalho para ele. Ele deveria ter orgulho disso e mostrar que quer sair realmente. E cá entre nós, quem é Atlético Goianiense, no caso foi citado o Atlético Goianiense, perto da Ponte Preta, para o cara querer sair para ir para o Atlético Goianiense, fazendo beicinho, fazendo birrinha para isso. Se for jogar num grande clube do futebol brasileiro, que está jogando Libertadores, assim, tudo bem, mas ele ia para o Santos também para jogar uma Série B. Então ele que põe a cabeça no lugar e joga essa Série B, mostrando muito valor na Ponte Preta, né? Eu só citei o Atlético Goianiense por ser um clube de Série A, né? E hoje, evidentemente, o Atlético Goianiense está num patamar acima da Ponte Preta. Não estou falando de história, logicamente, mas entre Série A e Série B, claro que prevalece aí a Série A do Campeonato Brasileiro. Na coxia aqui, nas nossas resenhas... Quê? Não, o quê? Na coxia, assim, Carlão, nos meandros da emissora. Quando a gente começa a falar do Gé, quando a gente debate sobre o Gé, eu posso até estar enganado, e o Gé tem condições até de provar o contrário. Mas o Gé, ele vai ganhar muito dinheiro, sabe com o quê, minha gente? Calma, não... Gol. Com gol em uma certa divisão, sabe qual divisão? Ele não cantou funk. Série A2 de Campeonato Paulista. Eu acho que hoje, um futuro... É claro que o Gé está numa ascensão, tá? Mas eu acho falta, que Carlão, eu acho que futuramente eu acho que o Gé ele vai consolidar a independência financeira dele atuando em times de um nível legal de Série A2. O que significa um time legal de Série A2? 15 de Piracicaba, Ferroviária, né? Times que pagam bem, times estruturados, Rio mas que Claro hoje disputam a Série A2. Eu acho que 15 Ferroviárias estão acima do Rio Claro. Eu acho que o ponto do Gé é a falta de jogadores na posição. Isso que acaba valorizando. Porque o Gé, gente, sinceramente, e aqui não é nada pra acabar com o jogador, não. Mas o Gé a gente percebe, principalmente em Campeonato Paulista de Série A1, que ele tem muitas limitações. Ele tem limitações técnicas, o que é natural. O Gé ele se tornou um jogador profissional há pouco tempo e é difícil. Né? Futebol profissional, Ponte Preta, a pressão, o cara que tem a responsabilidade de fazer gol, a pressão é enorme. Né? Então a gente, em alguns momentos, tem que compreender, assim como o Gé também tem que compreender a situação dele, a condição técnica dele. Hoje, eu acho que o Gé, Ponte Preta, tá bom pra ele. Tá bom pra ele. Porque pela qualidade técnica dele, eu acho que o Gé ainda é um jogador de Série A2 de um clube que disputa para subir numa Série A2. E que não vejo nenhum problema nisso. Até porque esses clubes pagam bem para jogadores que se destacam. E como diz Mazola Júnior, o gol custa caro. Falando em caro e gol, você conhece Guilherme Balea? A Ponte Preta contratou, né? Pois é. Foi a última contratação da Ponte antes do fechamento da janela. Jogador que foi formado nas categorias de base do Verê, depois foi pro Grêmio, Aimoré, Ipiranga de Erechim, passou pelo futebol de Portugal, voltou pro Brasil para jogar no Brasil de Pelotas, foi pro São José do Rio Grande do Sul e jogou o Campeonato Paranaense pelo Cianorte. 10 jogos, nenhum gol. Mas quem é Guilherme Balea? O jogador falou hoje, foi apresentado oficialmente e comentou um pouco mais sobre as características e o estilo de jogo. Ansioso pela minha estreia, né? Mas quem decide isso não sou eu, é o professor. E então vou seguir trabalhando para o momento que eu tiver, que ele achar que eu devo estrear, eu tá pronto. Pô, minhas características são drible, velocidade, eu gosto do confronto 1 para 1. E as projeções futuras aqui é conquistar meu espaço na equipe aqui na Ponte Preta. Ajudar a equipe sempre, né?
minhas características. Primeiro posso afirmar pro torcedor que da minha parte, vontade dentro de campo, garra não vai voltar, não vai faltar, não vou deixar de correr. E como eu já falei, minhas características, eu gosto de driblar, gosto do drible, confronto 1 para 1, ou para cima, é isso que eles podem esperar de mim. O Guilherme Baleia não chegou de helicóptero, né? Um helicóptero passava no momento da entrevista e o mais legal, eu peguei só um trecho, né? Porque o jogador ainda precisa se acostumar com o microfone, mas ele foi perguntado, quem é o Guilherme Baleia? Ele falou assim, sou eu. Boa sorte pra ele, né, Canal? Vem se torne mais conhecido. Isso, vem pra compor, vem como uma aposta, né? Assim como a Ponte ultimamente tem apostado em jogadores do Sul, né? Guilherme Pato, Vico. Teve mais aí? Teve mais. Teve um que jogou... O Moisés veio do time do Sul também, né? Veio um tal de Nicolas, era? Nicolas. Tinha um que era do Brasil de Pelotas, que era centroavante. Mas... Cruz, não vou lembrar. João Carlos. Não. Mas é nesse estilo, rapidinho, assim? Ano passado tinha um menino que veio do Aruco, do Maringá também, esqueci o nome dele. Veio do futebol do Paraná. É uma aposta, de repente pode dar certo. Thales. Lembra de Thales? Thales. Nossa. Mas que o menino Guilherme aí tenha boa sorte aí na Ponte Preta. É isso aí, agora 11h49, daqui a pouco informações do Bravo Bugre. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Voltamos, com o CBN Esportes. Esse negócio de bet aí a gente discutiu. E agora a gente fala do Bugre, Antônio Augusto. O Bugre que hoje apresentou oficialmente o Paraíso, Lucas Paraíso. Aliás, grande abraço pro seu Feitosa, que é o pai do Lucas Paraíso e que acompanhou a entrevista. Eu falei pra ele ficar ligado na CBN que eu ia mandar um abraço pra ele. Boa. Tá feito, hein, Feitosa? Grande Feitosa, pai do Lucas Paraíso. De Americana, hein? Terra do Carlos Cabela, o Rio Brancão. Só mandar um abraço aqui pro Israel, é o da Silva, atacante que eu tô tentando lembrar, do Brasil de Pelotas. Opa, mas isso era sim, centroavante, quer lembrar. Vai, boa. E também foi apresentado Vinícius Cauê, lateral esquerdo que veio do Atlético Paranaense. E quem apresentou os dois atletas foi o Danilo Silva, ex-jogador do Guarani, que foi contratado para ser o coordenador de futebol, mas desde que o Juliano Camargo foi demitido, foi ele quem assumiu a pasta de superintendente de futebol.
E ele concedeu entrevista depois que os dois atletas foram apresentados. Eu fiz esse questionamento para ele, se ele já é o novo superintendente de futebol ou tem a necessidade da chegada de um novo profissional. Só que antes dessa resposta, Júlio Nascimento perguntou sobre o futuro de Chay. Bom, a respeito do Chay, nós conversamos bastante internamente para entender o que poderíamos fazer na situação dele. Foi tudo muito claro com o Chay também. Eu tive uma conversa com ele, com o posicionamento do clube sobre a situação dele e deixamos aberta a situação para ele, né, para um novo ciclo em outro clube, mas acabou não se concretizando. Tiveram algumas sondagens de alguns clubes para ele, sim, que chegaram até nós, mas não acabou concretizando por parte do atleta. Foi muito claro com ele que a princípio não íamos inscrevê-lo, né, e deixando bem aberta a situação para ele, já que ele chegou através do Juliano, que estava aqui no momento. No momento todos esperavam muito do Chay, né? A gente tinha uma expectativa grande pelo atleta e não aconteceu, né? Na verdade, não vem a desempenhar o que era depositado nele durante esse Campeonato Paulista. Então tivemos essa conversa bem aberta com ele e foi essa a tomada de decisão tanto da presidência, departamento de futebol. Eu na verdade, cheguei aqui no Guarani, só voltando um pouquinho para já colocar os pontos dessa sua pergunta. Eu cheguei no Guarani, estava no Dinamo de Kiev como representante do clube, como já tinha feito alguns trabalhos após o encerramento da minha carreira, né? Em 2020, assumi o posto dentro do clube, do Dinamo, e vinha fazendo alguns trabalhos dentro. Obviamente, teve guerra, muitas situações aconteceram, infelizmente, e até que eu tive o convite para vir como coordenador. É uma peça que não tinha até então dentro do Guarani, para poder fazer o trabalho aqui dentro, juntamente para ter esse elo entre atletas, comissão técnica, diretoria, de um atleta que já passou pelo clube, que já teve uma experiência dentro do futebol, para ter esse elo justamente e otimizar algumas situações para os atletas ali dentro do Guarani. Com isso, com a situação, conforme foi passando o tempo, com questões de Juliano, que a saída do Juliano, depositaram em mim, interinamente, a situação de seguir na função até encontrar um novo nome. E com isso, vim trazendo, né, fazendo o trabalho, que é uma coisa que eu te digo, independente da função, estou aqui para trabalhar, para servir o Guarani e fazer o melhor possível pelo Guarani. Não apareceu, assim, essa pessoa até então, que agradasse a presidência, a diretoria, para poder fazer a função, e eu estou seguindo fazendo ela. Hoje, no momento, sim, eu venho fazendo essa função, já que estou à frente, né, nas contratações, no dia a dia com o clube, com os atletas. Então, no momento, sim, eu estou fazendo a função, até, se caso tiver a necessidade de vir uma outra pessoa para nos ajudar aqui, sem problema nenhum. A gente vem aqui para trabalhar e fazer, se precisar fazer uma dobradinha em cima para otimizar a situação do Guarani, a gente está disponível para trabalhar. E o Danilo, na visão dele, não vê a necessidade da chegada de um profissional para ocupar o cargo. Olha, eu gosto da postura do Danilo, tenho gostado muito, acho que ele tem administrado muito bem algumas situações no Guarani, mas é claro que é um trabalho ali em conjunto, e vamos ser sinceros, nós sabemos como funcionam os bastidores de futebol, o Danilo ele não tem uma participação sozinho ali dentro do departamento. Ricardo Moisés ainda é muito ativo, conselho de administração muito participativo, mas ter uma figura, Carlão, que conhece o campo, né? O Danilo conhece o campo, ele tem esse contato, comissão, jogadores, eu acho que essa figura é importante dentro do Guarani. E o Danilo, ele mostra estar preparado, né? Um cara inteligente, é um cara criado no estádio Brinco de Ouro da Princesa, é um cara que tem influência no mercado, sim, com uma ótima trajetória no internacional, futebol europeu, com uma camisa forte do Dinamo de Kiev, passagens pelo São Paulo também, é um cara que tem abertura. E é o início, né? Todo mundo tem que começar um dia. E o Danilo tá novo, tá bem, e principalmente conhece o clube, tem identificação com o clube. Eu acho que dá para apostar as fichas no Danilo, claro, com algum suporte. O próprio Ricardo Moisés, que é muito questionado pela torcida, mas também tem valores positivos, né? Fez coisas boas para o Guarani, pode ajudar o Danilo nessa empreitada, mas é importante ter um direcionamento. Então hoje o cara do futebol no Guarani é o Danilo Silva.
E sobre o Chay, eu acho que, cara, é um pepino na mão do Guarani, velho. É mais um pepino, né? Porque assim, eu perguntei pro Danilo e o Chay. Ele falou assim: o Chay foi liberado, não encontrou clube, não tá inscrito. O Guarani não quer arriscar dizer, vamos usar, não vamos usar. Eu acho que agora, Carlão e Fábio, vai depender do Chay mesmo, mostrar que ele tem espaço. Uma coisa que eu gostei nesta entrevista do Danilo é que ele falou: eu chamei o Chay para conversar, olho no olho, né? O que o Chay pretende com o Guarani. O Guarani precisa, vai falar que não precisa do Chay? Precisa, né? Mostrou isso na primeira partida contra o Vila Nova, o Guarani sofrendo com algumas carências, e o Chay, se estiver disposto, se estiver com a cabecinha no lugar, se ele realmente tiver o interesse em defender a camisa do Guarani, é um cara que pode agregar. Eu achei muito válida essa conversa, colocar aí em pratos limpos, né, o que realmente o Chay deseja fazer em Campinas com a camisa do Guarani. Se o Chay passou algo positivo para o Danilo, passa para o Claudinei Oliveira, o Claudinei passa para o elenco também, aí sim tem uma definição. Se o Chay estiver afim, eu aprovo o retorno dele, sem problema nenhum. Mesmo porque o Guarani tá pagando o salário dele, ele tá encostado, né? Também. O Guarani tem esse prejuízo, né? E não tem nenhum ganho desportivo com isso. O Chay é um cara experiente, que jogou bem no Botafogo principalmente, e que pode ajudar em alguns jogos. Faltam 3 meses para abrir a janela, ficar pagando 3 meses de salário pro cara ficar encostado. Eu acho complicado pro Guarani. Coisa, o Fabião e o Júlio tocou num assunto, já estamos na reta final do programa. O Chay precisa se ajudar realmente. Porque a última aparição do Chay foi naquela campanha do Botafogo. Que ano foi isso? 2020, 2021, por aí, né? 3 anos, 21, né? Então, 21. Aí o Chay, ele vai pro Cruzeiro e nada. Ele vai pro Ceará também, nada. O Botafogo tentou aproveitar, não conseguiu. Ou seja, e aí, Chay? Né? O Fabião tocou num ponto importante. O Guarani paga o salário dele, cara. Sabe? O Guarani precisa dele, então ele precisa se ajudar. Se o Danilo Silva sentiu verdade no Chay, sentiu assim um propósito dele com a camisa do Guarani, não custa nada tentar. Agora, o Chay precisa se ajudar. É isso. Sei lá, hein? Fica Chay? Não sei se o Chay fica ou se o Chay sai. 4 horas agora tem... Nem pode sair agora, né? Tem que esperar julho, né? Ou devolve pro Botafogo, mas ele tem que pagar a rescisão, não dá, né? Não pode? O Botafogo foi muito inteligente nessa. Ele amarrou bem? Amarrou bem. Olha aí. Não tem como. 4 horas tem Arena, hein, gente? 4 horas tem Arena. Amanhã, às 11 horas da manhã, a gente tem CBN Esportes para falar muito mais de Guarani e Ponte Preta. Grande abraço, até lá. Valeu! Um abraço. CBN Esportes Campinas.